Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já, eu peço, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, comente também lá e curta o vídeo. E se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe ele com uma pessoa amiga. Através do teu engajamento, o meu canal irá crescer, tá bem? E hoje vamos de TBR final. Vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li nesse mês de novembro. E eles estão aqui, tá bom? Eu vou mostrar mais ou menos pela ordem de leitura que eu fiz. Eu tinha separado 5 livros para o mês de novembro. E eu vou falar um pouquinho sobre eles, eu li um pouquinho mais e vou falar resumidamente um pouco sobre eles. O primeiro é Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Para quem não conhece, puxa para o suspense e terror, é um clássico da literatura e histórias maravilhosas, né? Contos muito conhecidos como o do Pêndulo, o Gato. E para quem conhece Edgar Allan Poe sabe que não são histórias de causar hoje muito medo, porque foi feito em outro período, né? Mas muito gostoso. É sempre bom tá lendo alguma coisa de Edgar Allan Poe. Eu acho que é aquele terrorzinho clássico que todo mundo gosta. Eu particularmente me identifico muito. O segundo livro que eu li foi esse aqui, O Evangelho Encoberto, do pastor David W. Deer. É um livro de literatura cristã, edificou muito a minha vida. E o Evangelho Encoberto, ele fala um pouco sobre a questão da prática cristã, de não ficar muito naquele mote da teoria, mas realmente de ter uma vida que condiza com a palavra pregada. Fininho, foi uma leitura muito rápida, muito bom. O terceiro livro que eu li foi esse aqui, A Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Pinkola Estés. Eu confesso que minha expectativa quando eu comecei esse livro foi alta e eu fiquei um pouco decepcionada. Apesar de falar sobre mulheres, a impressão que eu tenho sobre a obra é que é uma obra mais intimista, que puxa para aquele crendice, para questão do sensitivo, não é uma temática feminista e que aborda dentro de aspectos sociológicos e práticos o ser mulher. É muito assim aquela coisa das impressões, de uma coisa, eu acho, espiritualizada. Aí confesso que não me chamou muita atenção não, mas sempre é bom, né? A gente tá lendo algo. Mas realmente não foi a minha melhor leitura do mês, tá bom? O quarto livrinho que eu li foi esse aqui, do Box Trindade, de Andy Piper, A Criatura, e foi uma história maravilhosa. Conta a história de Lily, uma psiquiatra florense, que se depara com um paciente que cometeu um crime e ela vai lá fazer, né, a amnese dele. E só que esse paciente, que é um aparente psicopata, ele tem uma fala em relação a Lily e ele aponta alguns aspectos pessoais da vida dela que como um paciente de um primeiro momento jamais saberia. A não ser que ele consultasse alguns dados dela que são aparentemente divulgados dentro do aspecto público, de publicidade da profissão, mas tem algo que não bate. E é uma história que não puxa para mim muito para o medo, para o terror, é mais para o suspense. Ela percebe que tem uma ligação com esse homem e uma ligação que vai falar um pouco sobre o passado dela, o trágico passado dela, porque ela é órfã de mãe
E André Piper ele brinca um pouco com alguns personagens da nossa literatura de terror. Achei até um pouco ousado da parte dele fazer isso, porque ele faz menção em uma ponte com a história de Frankenstein, o médico monstro e o Drácula. Inclusive vai ter resenha, tá pessoal? Aguardem sobre esse livro. Mas eu gostei, chamou bastante atenção. E o último que eu tinha feito da minha TBR inicial foi Uma Casa no Fundo de um Lago. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionada. É uma história, eu achei razoável, tá bom? Conta a história de dois jovens, Gênesis e Amélia, e eles vão... Tu começa uma amizade, meio que um romance, uma paquera, e eles vão fazer um passeio no lago. E lá eles descobrem uma casa misteriosa no fundo do lago. E o suspense, que eu não achei que foi terror, foi mais para suspense, a história se desenvolveu nessa atração que ele sente pela casa. Só que eu acho que teve alguns pontos da história que foram mal costurados. Vou dar só um simples exemplo. Mesmo jovens que já trabalhavam, que é muito comum, me parece, na cultura americana, o jovem que está saindo do ensino médio para entrar na faculdade, ele gosta de uma certa liberdade dentro do lar, e às vezes até sai de casa porque ele trabalha para ter a independência dele. Mas eu achei que teve uns pontos que o autor não soube amarrar muito bem. Esses meninos, eles passavam uns dias lá no lago, sem dar um retorno para a família. Perceber a ausência de outros diálogos com a família, com amigos, sabe? Então, foi uma história que me decepcionou porque eu acho que ficou incompleta. O suspense em si, a atração em si pela casa é interessante, mas o desenvolvimento da história, infelizmente, eu achei fraquíssimo. Mas eu ainda acho que vale a pena tentar arriscar ler, né? E como eu tinha me proposto fazer 5 leituras, porque o meu objetivo é ler sem ser um consumo desenfreado, simplesmente só por quantidade, e pensei que se desse tempo eu leria mais, eu tive o prazer de ler esse livro que eu tinha muita vontade, da escritora Fátima Quintas, O Recife Passeio Antiga. É uma história maravilhosa que faz um estudo historiográfico sobre séculos passados e décadas passadas da cidade do Recife. E ela aborda as igrejas, os casarões, as ruas, os costumes. Ela fala sobre eventos iniciados aqui, como o primeiro carro que pousou em Recife, que passeou em Recife, a construção das avenidas, a vida do trabalho, os trabalhadores, algumas figuras icônicas, a vida das mulheres. Ela cita alguns poetas, algumas poesias. É uma história muito intimista, muito bonita. Me traz referência também um pouco ao período dos Flamengos aqui no Pernambuco. E também um pouco da cidade de Mauricé, as pontes, a nossa Veneza. É um livro maravilhoso e também vai ter review no canal sobre eles, tá bom, pessoal? O outro que eu li foi Vox, era um livro que eu já tinha lido, tinha comprado há um tempo, queria muito ler. Para quem não conhece a história de Voz, aparentemente, para mim, uma distopia, que conta a história das mulheres que vivem num certo período de repressão, em que o mundo, na verdade, os Estados Unidos se coloca e tem um ditador, e eles limitam a fala das mulheres a 100 páginas. E conta a história de Lily, uma médica, e que ela é casada, ela tem filhos, e ela tem que deixar praticamente a carreira dela para voltar à vida doméstica do lar e viver limitada à maternidade e ao casamento. E num certo momento, Lily tem autorização do Estado para voltar a trabalhar, uma proposta. Eu achei a história interessante sob algum aspecto da reflexão, mas eu acho que ela pecou em vários aspectos que eu acho que
fez com que a gente não pensasse tanto na distopia, nessa limitação de falar da mulher, porque tem aí, ela é casada, mas aí surge um triângulo amoroso. Achei que alguns pontos, muitos pontos da história, foi meio meloso, muito romântico. Achei algumas falas incoerentes em relação ao marido dela, que ele se coloca de algumas maneiras, eu acho, muito permissivos, sabe? E achei que também faltou alguns diálogos, alguns momentos da história, tem uns lapsos em relação ao momento que está a situação da história de Lily, em relação à família, ao ambiente que ela está. A autora faz uns isolamentos que eu acho que deixou a história mal amarrada. E poderia ser uma história melhor. O tema é bastante instigante, só que eu acho que a maneira que ela abordou a história enfraqueceu. Mesmo assim, ainda acho que vale a pena ler. E finalmente, esse livro aqui, Símbolos da Nova Era, é um livro de simbologia que fala um pouco sobre símbolos, a questão da significância desses símbolos, aborda também um pouco de marcas também. Aí é interessante porque fala um pouco tanto sobre o aspecto esotérico desses símbolos, como em relação às marcas, a filosofia que quer impregnar, difundir dentro do aspecto corporativo e o sentido esotérico também dos símbolos. Um livro relativamente interessante, é o 2, eu não li o 1, mas não sei se eu leria de novo. Mas eu ainda acho que é interessante, me interessa um pouco essa coisa da simbologia, entender algumas coisas, meu olhar é sempre social. E é isso, tá bom? Estou muito feliz porque eu consegui cumprir realmente a leitura da minha TBA de uma maneira gostosa e consegui ler um pouquinho mais. E eu acho que o sentido é esse, é ler com prazer, ler para conhecer, ler pela erudição. Tá bom, pessoal? Muito obrigada para quem assistiu e até o próximo, tá bom? Tchau!